Bom dia, Pepitas! Aí no Brasil já são 10 da manhã, né? Aqui são 2 da tarde. Eu não li durante os últimos 3 dias porque a minha mãe e minha tia foram embora. Elas foram na sexta, já estão lá no Brasil, lindas e formosas. Mas aí eu fiquei pôde sábado e domingo, primeiro porque minha cara tava uma lástima de tanto que eu chorei. De saudade, que vai ser ainda, entendeu? Mas a gente faz isso, né? A gente sofre por antecedência. E, e é isso. E aí eu tive um insight muito interessante. Esses dias aí eu tava mexendo no Instagram e eu vi a história de uma menina dizendo que ela entrou no Rio Amazonas menstruada e no meio-dia. O que isso tem a ver, né, Larissa, com a Bíblia? E porque isso foi um insight. Porque o vídeo é dividido em 2 partes, a menina dando o relato dela e uma pessoa explicando o que é isso em termos espirituais. Falaram pra ela não fazer isso, de entrar no rio menstruada nem ao meio-dia, porque meio-dia é a hora de abertura de portal. E o sangue é entendido como um pacto. Você dá o seu sangue e aí você sela um pacto com a entidade, ou enfim, no caso do Rio Amazonas é o Boto, né? E falaram, olha, se ela fizer isso, grandes são as chances do Boto ir lá perturbar ela. A gente vai chamar de Boto, né? Mas é alguma entidade ruim. E ela fez isso e a família falou que ela deu uma enlouquecida, queria se jogar no rio. Por quê? Porque ela fez um pacto de sangue sem saber. Larissa, o que isso tem a ver com o cristianismo? Eu não entendia por que era tão importante Jesus morrer na cruz e dar o sangue dele pela gente, né? Por nós, filhos dele. E principalmente, né? Especialmente para quem aceita ele como Salvador. Porque ele fez um pacto de sangue. Ele deu o sangue dele em troca da salvação das pessoas que morressem, né? A alma não seria consumida por outros pactos. Então, eu fiquei um pouco impactada com isso. Claro, eu não vou entrar nos meandros de tipo, será que Deus é uma entidade também? Enfim, um ser racional. Eu só entendo que existe uma guerra espiritual realmente e que a nossa alma e o nosso sangue são valiosíssimos e por isso a gente tem que crer em Deus e aceitar Jesus no coração, porque ele deu o sangue dele como forma de... já tô gravando. Como uma forma de proteger a nossa alma de qualquer outra coisa. Por isso que quando a gente... enfim, repreende no nome de Jesus ou no sangue do Cordeiro, isso tem muito poder dentro da religião, né? E da espiritualidade de forma geral. Jesus é muito importante e fez muito sentido para mim agora, porque ele é o Cordeiro, porque ele foi o holocausto, ele sofreu, ele deu de bom grado e ele podia muito bem ter aceitado não vir, né? Já que ele é Deus também, ele podia ter falado, não, vai doer, não quero. Vou continuar aqui na minha eternidade, bem lindo. Sem fazer nada por ninguém. E aí é isso. Não sei se eu fiz tanto sentido, mas pra mim foi um divisor de águas ter entendido isso. E eu espero que vocês, Pepitas, também entendam que a sua alma é muito importante e que o seu sangue é muito valioso. Não num jeito esquisito, mas enfim. Você é muito precioso pra estar zanzando por aí sem a bênção e a guarda de Jesus Cristo, tá certo? Então vamos lá. Hoje é Êxodos do 18 ao 20. Ainda estamos no babado lá do deserto. O sogro de Moisés lhe traz a família. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ela lhe enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com a sua mulher, ao encontro de Moisés no deserto, junto ao monte de Deus, onde tinha acampado.
Disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se, o beijou e perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, bem como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus. Então vieram Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Acabou de me ocorrer. Por que o sangue de Cristo derramado na cruz é tão importante? Porque antes dele vir, dele ressuscitar, dele andar no inferno e sair de lá e pregar a palavra dele, a gente tinha que oferecer o holocausto com o sangue do cordeiro animal. Então a gente tinha que matar os bichinhos para dar o sangue deles como holocausto. E a partir do momento em que Jesus vem, dá o sangue dele, ressuscita e fala: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha só, ninguém vai ao Pai senão por mim. A gente parou de precisar fazer esse tipo de ritual. É muito bonito. Sei lá, eu achei muito bonito. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo. Contudo, o povo ficava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei a Deus, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. Declara-lhes os estatutos e as leis, faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e estabeleça-os sobre eles como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então suportar. Assim também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, pondo-os por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. Todo negócio árduo eles trouxeram a Moisés, mas todo negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual voltou para sua terra. Deus fala com Moisés no Sinai. Ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Porque partiram de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se em Israel, pois ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás os filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois,
Bastante fazer bolha ali. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Moisés chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz, dizendo: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Olha lá o povo falando que vai fazer e não faz. Ai, minha cama bagunçada agora que eu vi que aparece. Ave Maria. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam internamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Isso aqui dá deixar o cabelo secar ao natural. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo, santificou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos cheguei a mulher. Ou seja, sem desempacotar a caixa. E aconteceu que ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos sobre o monte e uma espessa nuvem. Então se ouviu um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai... Oh, caramba, perdi a página. E todo o monte... E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera nele com fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava a Deus, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Imagina a curiosidade, né? Ver todo esse barulho, toda essa fumaça e não querer lá curiar. E também os sacerdotes que chegam ao Senhor devem se santificar, para que o Senhor não se lance contra eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu não nos tem advertido, dizendo: marca limites ao redor do monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Porém, os sacerdotes e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto: os 10 mandamentos. Uau! Chegou aí. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam.
e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te, ó, eu faço isso toda hora. Nossa, então Jesus já me riscou, porque toda hora eu falo o nome dele em vão. Tô melhorando. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. Então o povo, vendo isto, retirou-se para longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Bicha, a gente quer ir para o céu, mas só tem uma vida, né? Então tem que aproveitar. E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à espessa nuvem, onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Não tenhais outros deuses diante de mim, deuses de prata ou deuses de ouro, não farei para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos. As tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu burril, profaná-lo-ás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Galerinha, vamos melhorar aí, né? Porque parece uma conversa meio esquisita, mas cada vez o mundo tá mais esquisito. Muito esquisito. Então que Deus abençoe vocês, pepitas. A gente volta quando der, se der. Com a palavra de Jesus aí pros meus queridos. Uma semana abençoada. Eu tô numa... Não vou dizer batalha espiritual, porque... na verdade, a gente sempre tá um pouquinho em batalha, né? Porque a vontade é sempre de tomar o caminho mais fácil, escolher não esperar, duvidar mais ou menos. Então, assim, eu tento todo dia melhorar um pouquinho, criar a consciência daquilo que eu tô fazendo que me afasta de Deus. Nem sempre eu tenho força, nem fibra moral pra fazer isso. Então eu vou lá e ó, me emboloto toda, gimboloto. Mas a graça de Deus é essa, né? É você gimbolotar, se arrepender e se santificar todo dia. Então, até porque quem questiona muito isso fica... Eu era uma dessas, por que fazer tudo isso? Querido, você já vai ter que fazer isso pra sua vida ser boa. Se você não tiver disciplina, se você não tiver um cuidado com a sua mente, não se alimentar direito, não ter uma fé, eu gostaria que todo mundo cresce na mesma coisa. Cresce.
acreditassem na mesma coisa que eu. Não é o caso, né? Então a gente tem que ser tolerante e entender que o livre-arbítrio tá aí para isso, mas você ter fé te dá um propósito, mesmo que seja, eu vou fazer um propósito curto aqui e é isso aí, a vida vai ser boa a partir daí. A sua mente é muito moldável e ela precisa ser alimentada com coisas boas. Então, arrisco dizer que a Bíblia é o melhor livro de coach que tem por aí, porque ela é uma palavra fortíssima, né? E ainda assim, se você duvidar de qualquer coisa que tá escrito nela, ficar, ai meu Deus, tá tudo errado, ó, eu usando em vão. Não acredito, é lorotas, que nem eu fazia. Ai, foi escrita por 1000 pessoas, o Espírito Santo nem aparecia assim pra tanta gente. Então, só que vários livros são biográficos, ou seja, existiram testemunhas oculares e tem vários fatos, inclusive o fato de que quem testemunhou que Jesus saiu da cova lá, de onde ele estava enterrado, do sepulcro, não lembro agora a palavra exata, foi uma mulher. E na história, né, de quando ainda não existia muita coisa escrita, né, com papel e palavras, você colocar a mulher como uma testemunha era virtualmente impossível. Ainda está em dúvida, ainda não crê? Vale estudar, né? Porque a vida passa e a nossa alma é eterna, então vamos cuidar bem dela. Mas assim, esse cara chama Wes Huff, ele é a pessoa que eu conheço, assim, que me deu mais segurança para acreditar sem me sentir besta. Ele traz fatos históricos, ele traz pergaminhos, ele sabe falar hebraico, aramaico, sei lá o que mais que ele sabe falar, mas o cara estudou e ele mostra lá, o site tal tem isso aqui, olha, se você linkar assim e fizer pensamentos e conclusões baseadas em mapas mentais científicos, isso é mais fácil de ser comprovado do que ser refutado. Então assista ele lá. Tem um outro que agora eu esqueci, Rodrigo, não é o Rodrigo Marques, que apesar de eu gostar muito, porque ele é muito inteligente, não é ele, é Rodrigo Alves, Rodrigo alguma coisa, que é um teólogo, historiador muito bom, que tem aí no Brasil. Eu gosto muito dele, já ouvi bastante coisa. Agora eu tô só focando em não deixar esse canal morrer, porque, né, um ano de qualquer coisa que você se propõe a fazer é bem difícil concluir. Mas é isso, que Deus abençoe vocês, pepitas. Ótima semana. E quando eu acabar o meu propósito, eu conto pra vocês como foi e como eu passei. Espero estar viva. Beijos.